Turma, a partir do momento nós estamos gravando essa aula, tá? Opa, errei aqui. Turma, a partir do momento estou iniciando a gravação dessa aula, tá? Para fazer a correção das atividades, dessas questões que eu havia passado mais cedo. O assunto é o mesmo da aula passada, que é sobre Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. E a gente viu lá na aula passada que o Teorema de Pitágoras, a gente utiliza essa equação. Hipotenusa, a gente coloca o quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto. Aqui não coube mais. Deixa eu ver aqui. Cateto ao quadrado aqui também. E para resolver essa questão 17, a gente faria da seguinte forma. Todo mundo me ouvindo bem, acompanhando, vendo a tela, normal? Se sim, diga sim, se não, diga não. Pronto, tranquilo, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou pegar aqui a primeira questão, ó. Considere o quadrado, o lado de um quadrado ABCD que mede 15 centímetros. Então vamos aqui desenhar um quadrado, tá? Vou colocar aqui uma corzinha legal nele aqui, um branco aqui para a gente estar vendo ele. E vou deixar ele no formato de um quadrado, porque aqui não está. Está um retângulo. Um quadrado. Temos aqui um quadrado. Nós sabemos que o lado dele mede 15 centímetros. Então aqui embaixo vai ser 15 centímetros. E todos os outros lados também já que nós estamos falando de quadrado. A pergunta da questão aqui é para determinar a medida da diagonal. A gente lembra das últimas aulas que diagonal é a linha que liga um vértice ao outro, tá? Deixa eu fazer o desenho aqui. Então vamos ligar um vértice de um ponto ao outro. Deixa eu ver aqui o que foi que eu posso ler aqui. Pessoal, tem uma pessoa querendo entrar aqui na aula, a tela está igual pisca-pisca aqui para mim, mas na hora que eu vou clicar, some, tá? Só para vocês saberem que eu estou vendo que tem alguém querendo entrar, só não sei quem é e nem estou vendo por conta do Aline. Vou pegar aqui e tentar fazer essa linha com a régua. Hoje só tem 2 da turma da tarde, né, professor? O negócio tá começando a ficar feio, viu? Tem uma terceira pessoa querendo entrar, mas não estou conseguindo dar acesso a ela, porque na hora que eu clico, que eu vou clicar, some. Tá uma instabilidade danada na internet. Ela não espera aceitar. Será, rapaz? Mas ela tá tentando tanto. Aí, galera. Quero ver se eu não desenho reto. Com a régua. Pronto, pessoal. Essa daqui é a nossa diagonal.
Tá? Então a gente já sabe que bem aqui a diagonal divide o quadrado em dois triângulos e aqui nós sabemos que tem um ângulo de 90 graus. Para a gente calcular essa diagonal, nós sabemos que os dois lados são 15 centímetros e resta a gente descobrir esse terceiro lado que nós chamamos de hipotenusa, tá? Hipotenusa. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o teorema de Pitágoras, do jeito que está aqui, tá? No livro de vocês, no capítulo que eu passei equivocado, mas tem lá no livro uma equaçãozinha que facilita esse cálculo, tá? Mas vamos aprender, para a gente aprender usando Pitágoras mesmo, para a gente ter noção de como fazer em qualquer situação, tá? Independente da figura que a gente tiver. Então aqui na letra A, claro. Letra A, eu vou pegar a equaçãozinha que a gente já conhece. Hipotenusa quadrado igual cateto quadrado mais cateto quadrado. Tá? Então a gente substitui os valores agora. Hipotenusa não temos, então eu vou deixar o nome hipotenusa mesmo. Se você quiser trabalhar aqui com uma outra letra, pode ficar à vontade, tá? Pode usar o X, um A, um B, a letra do seu nome, pode ficar à vontade. Aqui a gente vai pegar esses dois valores. Em relação à voz travando, pessoal, a Ranieri, qualquer coisa é só clicar em sair da reunião e entrar novamente, tá? Que aí pode ser uma questão de conexão por aí. Aqui a gente coloca 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Já sabemos que hipotenusa quadrado. Nós já sabemos que 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes 15. Diz aí para nós, galera, quanto é 15 vezes 15? Vezes 15. A resposta de vocês é 'A parte ruim da aula ao vivo é que eu não estou vendo se vocês estão fazendo e vocês não me dizem. Ah, apareceu uma resposta aqui. É sim, viu, Sara? É exatamente esse valor. Obrigado. 225. 225. E nós vamos somar com outros 225. Quando a gente soma 225 com 225, dá igual a quanto? Isso mesmo, Lavo. Valeu, cara. 450. Agora aqui a gente vai colocar o quê? Hipotenusa ao quadrado. No caso, eu vou tirar o quadrado, porque a gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse valor, 450. Olha, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte. O ideal seria que a gente fatorasse, porém a fatoração a gente vai encontrar a seguinte coisa. Ó. Hipotenusa igual. Quando você faz isso aqui, 450, se vocês observarem bem, 450 é a mesma coisa que 2 vezes 225. Olha só o que a gente acabou de fazer bem aqui, ó.
A gente pegou 225 e somamos com 225. Quantas vezes a gente fez essa soma? Com quantos números? Com 2. Então, 2 vezes 225, tá? Na continuação do cálculo aqui. Isso aqui, a gente coloca raiz quadrada, porque a gente está tirando a raiz quadrada de 450, tá? Quando a gente faz isso aqui, ó, o que vai acontecer? Esse valor de 2 não tem raiz quadrada, mas o 225 possui raiz quadrada, que é exatamente o número que a gente tinha começado aqui no início, ó. Então, a gente coloca o quê? Raiz quadrada de 225 vezes raiz quadrada de 2. Só inverter aqui, sem nenhum problema, tá? A gente pode fazer isso. E eu vou colocar a hipotenusa igual raiz quadrada de 225, que é o número 15, e raiz quadrada de 2, como é um número decimal, eu vou deixar dentro da raiz quadrada mesmo, tá? Então, a resposta para essa questão é exatamente 15 raiz quadrada de 2. Uma coisa interessante é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de diagonal de um quadrado, só dá certo em quadrado, isso aqui que eu vou comentar. Olha só, diagonal de quadrado, se você observar bem, esse 15 é a mesma coisa que o valor aqui do lado, tá bom? Então, o que é que eu vou dizer aqui para vocês? Toda vez que vocês forem calcular a diagonal de um quadrado, vocês podem utilizar essa fórmula, ó. Hipotenusa, ou diagonal, pode ser letra D também, é igual a L. O que é esse L? É o lado, multiplicado pela raiz quadrada de 2, tá bom? Então, essa hipotenusa, vou colocar aqui uma coisinha aqui. Essa hipotenusa é a diagonal o L é o lado do quadrado, tá bom? E multiplica por raiz de 2. Traduzindo, se a gente já conhecesse essa fórmula, tá? Eu acredito que vocês tenham visto lá no vídeo, a gente pode ir direto para esse, só substituir o valor do lado, tá? 15 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui tudo é da letra A. Na letra B, vou fazer bem aqui no canto aqui, ó. Letra B. Nós temos o seguinte: calcule a área do quadrado cujo lado tem a mesma medida da diagonal do quadrado ABCD. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma área, para calcular a área de um quadrado. A área é igual a base vezes a altura de um quadrado cujo lado tem a mesma medida que a diagonal do quadrado que a gente está falando aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como essa diagonal tem 15 raiz quadrada de 2, significa dizer que o quadrado que a 17 aqui está falando na letra B, os lados é 15 raiz quadrada de 2, tá bom? Cada um deles, 15 raiz quadrada de 2. Então, como aqui a multiplicação na letra B é de base vezes altura, vamos pegar essa área, colocar 15 vezes raiz quadrada de 2 da base e multiplicar por 15 vezes raiz quadrada de 2 da altura. Então, nessa hora, o que a gente faz aqui? Ó? Nós vamos multiplicar o número 15 com o número 15
e vamos multiplicar a raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2. Raiz com raiz e o número normal com outro número normal, tá? Sem raiz. Então, fazendo essa conta, isso aqui bem aqui, nós vamos ter a área, errei bem aqui, né? Esse daqui, área igual 15 vezes 15 e multiplico por raiz de 2 vezes raiz de 2. Nessa hora, 15 vezes 15 acabamos de fazer, 225. 2 vezes 2, a gente multiplica, tá, os dois números e continua dentro da raiz. 2 vezes 2 é 4. Sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a área vai ficar 225 vezes 2. E essa multiplicação nós já fizemos aqui também, ó. Dá 450. Então, a nossa área... Deixa eu ver aqui se tem como reduzir um pouquinho. Tem como reduzir. A nossa área aqui vai ser 450. Como a medida é em centímetros, nós colocamos centímetros ao quadrado. Tá bom? Isso é a resposta da letra B da 17. Tanto aqui 17B, 17A. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma parte vocês não entenderam? Aqui são informações. Aqui abaixo nós vamos fazer, eu vou fazer de outra cor para não misturar muito. Vou fazer a questão 18. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Falem, por favor, respondam. Certo, obrigado pelo retorno, viu? Vamos aqui falar sobre a 18. A 18, a diagonal de um quadrado mede 10 vezes raiz de 2 centímetros. 3 quadrados possuem diagonais com essa medida, são colocados lado a lado um do outro. Desculpa, galera. Cala a boca, relógio. Deu certo. Vamos lá, onde foi que eu parei? As meias são colocados um ao lado do outro, de modo que formem um retângulo. Calcule o perímetro desse quadrado. Wesley, não, achou o relógio aqui apitando, deixa de coisa. Ó, galera, vamos colocar aqui, fazer um desenhozinho, ó, de um quadrado, tá? Deixa eu ver se tem como copiar esse quadrado. Aqui, ó, vou colocar 3 quadrados, um ao lado do outro. E para a gente observar ele com clareza, eu vou estar misturando as cores deles.
aqui. E vamos colocar mais um bem aqui. Bom, temos aqui 3 quadrados, tá? Nós sabemos que a diagonal dele, a diagonal desse bichinho, aqui vem aqui de novo, aqui ó, sabemos que essa diagonal é igual a 10 vezes raiz de 2. Aí o que é que vai acontecer aqui, galera? Nessa hora aqui, ó. Nós sabemos, já vimos aqui, ó, que a gente pode utilizar essa equaçãozinha bem aqui sobre diagonal. Diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Como aqui é 10 vezes raiz de 2, quer dizer que esse 10 já é a medida do lado. Então, aqui nós vamos ter 10 e 10, tá? Se vocês observarem aqui acima, também é a mesma medida do de baixo, 10. Os outros quadrados têm a mesma medida, já que são quadrados idênticos. Então, eu vou colocar 10 em todos os pedaços, ó. 10, 10, 10, 10 e 10. A pergunta da questão é o que? Calcule o perímetro. Perímetro, não sei se vocês lembram, é o que? Perímetro? Só para ver se vocês lembram. Perímetro soma das medidas de todos os lados. Então, nós temos aqui o que fazer o que aqui, ó? Perímetro igual somar todos os 10, tá? Nós temos quantos 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, somando 10 8 vezes, nós temos quanto? Valeu, Raniel, isso mesmo. Então, no caso aqui, 80 centímetros, tá? Então, essa daqui é a resposta da nossa questão 18. Tempinho aí para vocês anotarem. Qualquer dúvida é só falar ou perguntar pelo chat, tá? Posso avançar para o próximo conteúdo, pessoal? Tranquilo.
avançando aqui para a próxima questão. As próximas questões que eu passei, de 20 até a 23, foram essas que está aí na tela para vocês, tá? E nós vamos estar estudando, vamos estar falando sobre o mesmo assunto. Vamos ver aqui. 20. O lado de um quadrado, de um triângulo equilátero mede 3 centímetros. Não é 18, não? Não é 19, não? Lá no texto que eu passei para vocês, foi o quê? Foi mal. Eu vou até conferir de novo para eu não estar errando. Ó, passei lá no grupo do WhatsApp. Atividade do livro, página 178, questões 17 e 18, página 179, questões 20, 21, 22 e 23. Eu tô aqui com uma dúvida danada, pessoal. Vocês estão lendo as mensagens ou vocês só leram o começo e não vê o resto? Eu percebi. Ah, tomem cuidado com isso aí, que eu já estou percebendo aqui, não me lembro se foi na turma de vocês, tá? Mas teve aluno que estava me perguntando cadê o livro. Eu coloquei o link do livro. Então vamos ler as mensagens até o final para vocês estarem percebendo esses detalhes. Vamos lá. Vocês lembram o que é um triângulo equilátero? Beleza. Ó, esse desenho que eu vou fazer aqui agora é um triângulo equilátero. O que faz ele ser um triângulo equilátero? Se tu observar bem, ó. Ele tem 3 lados. Isso. Completando aqui com a frase da Inácio, tá? Tem 3 lados iguais, com as medidas iguais. Tá? Então, no caso aqui, ó, nós já sabemos que essa medida é 3 centímetros. 3 centímetros em cada um dos lados. Tá bom? Então, a pergunta aqui, ó, calcule a medida da altura desse triângulo. A altura do triângulo, ele vai ser uma reta que vai descer lá do vértice lá de cima aqui para baixo. Então, deixa eu desenhar aqui essa altura. Pronto. Essa riscazinha aqui, ó, vai ser a nossa altura, tá? E vou dar um zoom aqui bacana pra gente trabalhar mais de perto. Se vocês observarem bem, nós dividimos o triângulo em 2, formando aqui um ângulo de 90 graus. E quando eu fiz essa altura aqui, quando eu fiz esse desenho da altura, esse 3 centímetros ele ficou dividido em 2. Então, nós vamos colocar aqui a metade de 3 centímetros para um lado, que é 1,5, e a metade para o outro lado, 1,5 centímetros. Então, como está perguntando qual é a altura, nós vamos descobrir essa altura aqui, que eu vou colocar a letra H bem aqui, tá bom? Então, observa bem, ó, quem está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é esse 3 aqui, ó. Tá? E 1,5 é cateto e o H é cateto. Vamos descobrir logo qual é essa altura
Para descobrir essa altura da questão 20, você deve lembrar daquela equação: hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Isso se chama, o nome dessa equaçãozinha é do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, no caso, é o 3, vamos colocar 3 ao quadrado, igual cateto, pode ser qualquer um dos dois, h ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado. Resolvendo, 3 ao quadrado, nós já sabemos que é 9, h ao quadrado permanece, 1,5 ao quadrado, nós vamos ter 2,25. Raniel, daqui para pouco eu te respondo, tá? O que acontece aqui, galera? Ó, eu vou para, vamos calcular, queremos descobrir o valor desse h. Eu? Hã? Tem certeza que é eu? Foi mal, li rápido, ó. Desculpa, peço desculpa, viu? Wesley, não vou te responder não. Cadê? Vamos colocar bem aqui, ó. Esse 2,25, eu tenho que levar ele para o outro lado. E ele vai com sinal negativo, porque aqui é positivo. Então ele troca de sinal quando muda de lado, tá? Então você vai fazer o que aqui, ó? 9 menos 2,25. Como eu já sei disso, eu vou estar escrevendo aqui, ó, h ao quadrado igual a 9 menos 2,25. Fazendo esse cálculo aí, vocês encontraram quanto na resposta? Segundo Ranieri, dá 6,75, tá? Então, o nosso próximo passo é fazer o quê? Pegar esse valor e tirar a raiz quadrada. 75. Utilizando auxílios superiores, 6,75, vocês devem encontrar um valor 2,59 aproximadamente. Isso a altura. Só que para a gente não estar tendo que utilizar a calculadora nessa hora, nós vamos ver uma forma diferente de fazer esse cálculo, tá? Centímetros. Essa daqui é a nossa resposta da questão 20. Deixa eu só fazer um comentário que é para facilitar a nossa vida, tá? Vocês observam bem que isso aqui, esse lado aqui, ó, é o lado do triângulo, né? Vou colocar uma letra maiúscula que é pra gente, para escrito ficar legal. Esse aqui é o lado do triângulo. Bem aqui esse pedaço daqui para cá, ó, é o lado do triângulo dividido por 2. E aqui vai ser a altura. O que é que eu vou fazer? Como a hipotenusa eu vou estar chamando de L, eu vou aplicar aqui só para a gente ver um conceito, tá bom? Conceito.
Se eu aplicar essa mesma fórmula de Teorema de Pitágoras com as letras, eu vou encontrar uma fórmula universal, para eu não precisar fazer isso aqui com esses valores decimais. Então, eu vou fazer o que? Vou pegar o L ao quadrado, tá? Vai ser igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Observa direitinho o que eu fiz, ó. No lugar do H, que é um cateto, eu coloquei aqui desse lado o cateto. O outro cateto é a metade do lado, coloquei L sobre 2. E a hipotenusa L ao quadrado. O objetivo, é claro, encontrar o valor da hipotenusa. Então, faço o quê? L quadrado igual a H ao quadrado mais, desculpa, L ao quadrado dividido por 4. Multiplica aqui os dois, tá? Nessa brincadeira, nós vamos fazer o mesmo princípio. H ao quadrado. Vou passar isso para o outro lado negativo. L ao quadrado daqui, menos esse L ao quadrado dividido por 4. Nessa hora, o que é que vai acontecer? Nós podemos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar esse número daqui de baixo, esse 4, desculpa, e vou multiplicar com o número que está aqui na frente. No caso é 1, tá? A gente vai fazer uma multiplicação. Depois que você multiplicar, você subtrai desse número aqui, ó. Subtrai porque aqui é o sinal de menos, tá? Deixa eu ver aqui assim, mais um pouquinho. Quando eu faço isso, eu vou encontrar esse H ao quadrado. Então eu faço aqui, ó, 4 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado, 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar igual a 3L ao quadrado. E aqui embaixo permanece o 4. Quando a gente faz isso, olha só o que é que vai acontecer. Eu quero descobrir só o valor do H. Então, eu vou colocar tudo dentro de uma raiz quadrada. O 3, o L ao quadrado e o 4. Quando você tira essa raiz quadrada, você vai ter a seguinte coisa. Tira a raiz quadrada do L ao quadrado, fica o próprio L. A raiz quadrada de 3 dá um número decimal, você deixa a raiz quadrada de 3 mesmo. E a raiz quadrada de 4 fica igual a 2. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, nós vamos estar utilizando para a gente não precisar fazer esse cálculo aqui com o número decimal. Tá bom? Então, vocês precisam saber esse cálculo aqui todinho? Não necessariamente. Isso aqui eu mostrei como é que faz, tá? Vocês vão precisar estar lembrando dessa equação que eu fiz aqui no final. Quando vocês pegam esse tipo de equação, se a gente estivesse utilizando ela, seria assim, com a equação, tá? Que a gente descobriu. Esse L é a medida do lado. Então, a altura é igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2. O valor do L nós já sabemos que é o lado na questão, que é 3. Então, coloco aqui o 3 vezes, repete a raiz de 3 dividido por 2. Esse valor, o 3 não dá para dividir por 2, dá um número decimal, dá 1,5, né? E quando você vai multiplicar pela raiz de 3, também vai ser um número decimal. Então, a gente faria só isso aqui, ó. Tá? Estou fazendo isso aqui para a gente não estar utilizando números decimais. Então, sabendo essa equação, fica bem mais prático da gente fazer esse cálculo. Confere aí, ó.
Se você souber a equação, é essa continha de amarelo. Se você não souber essa equação, é a continha de laranja. De certa forma, qual é a mais prática? Tecnicamente é a de amarelo. Tá bom? Com o auxílio dessa equação que vocês estão vendo agora, nós vamos resolver a 21, a 22 e a 23. Suave? Antes que surja a pergunta, você pode fazer o cálculo de laranja ou o cálculo de amarelo. Vocês podem ficar à vontade, tá? Não é necessário vocês fazerem os dois cálculos para a questão 20. Não entendi. Tu vai fazer tudinho? Só até a 23. Então é tudinho, né? Vinte e um. Determine a área de um triângulo equilátero cuja a altura mede 12 raiz de 3 centímetros. Deixa eu só ver a pergunta do Wesley, porque não dá mais tempo até fazer a 23. Como assim, Wesley? Tô entendendo. Mas eu tenho outra coisa depois aqui para vocês, viu? Não terminou essa correção, vocês vão ser liberados, não. Tem outra coisa para vocês aqui. Ai, meu Deus. Entendeu por que eu estou fazendo? É porque tem outro conteúdo. Outro não, continuação, né? Eu tô triste já. Que é isso? Por isso que eu não gosto de entregar essas coisas. O Wesley fica perguntando. Vamos ver aqui a 28. A 21, desculpa. Então nós temos o triângulo retângulo cuja altura é 12 raiz de 3. Mesma coisa, vamos pegar aqui o triângulo retângulo. Triângulozinho retângulo. Aí nós já temos a altura. Ó. A altura é 12 raiz de 3. 12 raiz de 3. 12 raiz de 3, o que acontece aqui? Determine a área. A área de um triângulo a gente calcula da seguinte forma: base vezes altura divide por 2. O que acontece aqui, ó? Nesse momento? Como essa altura já é 12 raiz de 3, vamos associar bem aqui com essa fórmula, ó. H igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2. Se vocês observarem bem, aqui nós temos as mesmas coisas. Ó. Nós temos a raiz de 3, nós temos o H. Então, se eu disser que a primeira fórmula é igual à segunda, ó, é o mesmo H, né? Então, eu vou pegar o número aqui, 12 raiz de 3, e vou dizer que é igual a outra, L
raiz de 3 sobre 2. Aí o que vai acontecer? Ó? Se vocês observarem bem, esse raiz de 3, como está nos dois, vamos eliminar ele dessa continha aqui, ó, só para dessa comparação. Vou fazer aqui com uma corzinha diferente. Vou tirar esse raiz de 3, porque eu sei que ele está igual. O que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ter o 12 e o L são diferentes. E aqui embaixo não tem 2. Ó. Se tivesse o 2, tranquilo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar só o que sobrou. 12 igual a L sobre 2. Como eu quero descobrir só o valor do L, tu vai fazer aqui meio pelos extremos. Ó. No meio pelos extremos, lembra que é multiplicação. Então vai ficar L igual a 12 vezes 2. E 12 vezes 2 vocês sabem que é 24. Então esse 24 centímetros é o quê? É o L. Exatamente. O L que a gente chama de lado. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Aqui. Bem aqui, ó. Nós já sabemos aqui, ó, que esse lado, tá aqui o lado, ó, desse ponto até aqui, nós chamamos de base. Essa base é 24 centímetros. Então, vou colocar 24 no lugar do B. Do H, já está aqui o valor. Então, vamos ver aqui, ó. Área igual a 24 vezes 12 vezes raiz de 3. Vamos multiplicar apenas esses dois números, ó. 12 vezes 24. E 12 vezes 24 é quanto? Vocês lembram? Essa paradinha aqui. 288. 288 vezes a raiz de 3 centímetros. Eis aí a nossa conta. Dá 21. Tá bom? Tempinho para vocês não anotarem. Eu não aguento mais não, Janessa, essas aulas. Em que sentido você fala? Eu não aguento mais tanta tarefa, tanta badalação. Badalação, sei que se refere a... Que? É professor badalando, é coordenadora, é diretora. Badalando, você se refere à conversa? A falas? É, Mas não é o que a gente tem numa escola presencial, não? Todo mundo. mas na escola é menos chato. E qual a Dá diferença pra brincar. Ah, a interação da brincadeira, então, né? Então tu tá jogando culpa só na escola, só da badalação, é? Não, E é porque é chato, aula assim. o problema é que vocês não estão brincando, vocês estão apenas estudando. Tá vendo como estudar é mais difícil? Se eu pudesse, eu já tinha nascido rica. Só 7, Wesley? Como assim 7 deveres, Wesley? Hoje vocês têm 3... Vocês têm o quê? 3 aulas, 2 minhas. E outras 2 que eu acho que é em inglês. E
religião, se eu não me engano. Ou é educação física? Wesley, mas convenhamos, cara, eu ajudo vocês, eu não peço para copiar a atividade não, só responder. É ou não é? Todo professor é assim. O que não? E o que é que o Wesley tá reclamando aí, dizendo que é para copiar? A gente reclama de barriga cheia. Então, fora o que não é para copiar. De certa forma, eu entendo o que vocês estão dizendo, tá? Mas, assim, de certa forma, a gente tem que, nesse momento, na situação que a gente está, a gente tem que se empenhar um pouco mais. Por mais cansativo que seja, é assim, nós, enquanto professores, nós sempre estamos discutindo uma situação para que a gente possa ajudar vocês e tornar essa forma de ensino prazeroso também, porque educação à distância também é muito bom, certo? Mas assim, a gente está trabalhando, está estudando, está sempre discutindo para tornar sempre melhor para vocês, tá? Mas claro, de certa forma é chato, porque eu agora vou pegar o comentário da Ranieri. O chato mesmo não é nem o ensino, é aquela interação que vocês não têm junto com os colegas de vocês. É como a Viviane disse. Quando não tinha essas aulas, a gente reclamava, porque só passavam as atividades no grupo. Aí agora tem essas aulas e a gente reclama mais ainda. Pois é. Para onde for vai ser complicado, né? Se a gente for para a escola, a gente vai reclamar de alguma coisa. Se a gente vir para cá, a gente vai reclamar de uma coisa. Então a gente está sempre reclamando, né? Sara, é um negócio sério essa situação. Pessoal, mas nesse sentido aí, eu, como estou falando, a gente está conversando sempre para procurar ajudar vocês, tá? Claro, não vai ser da noite pro dia que essas ajudas vão chegar, vai ser durante ao longo de semanas que as ajudas vão chegando aos poucos, tá? Então vamos só ter um pouquinho de paciência e calma, que logo logo tudo vai dar certo. Vamos para a próxima questão? Vamos aqui. A próxima aqui é essas duas aqui, ó. Com um barbante de 48 centímetros, contorna-se exatamente um triângulo equilátero. Qual é a medida da altura desse triângulo? Contorno é a volta todinha no triângulo, né? Nós estamos fazendo a volta todinha. Então nós vamos pegar aqui o tamanho desse lado, tamanho desse lado, tamanho desse lado. Então são 3 lados que vai dar 48 centímetros. O que é que eu faço então? Pego esse 48, divido por 3 e eu vou encontrar a medida do lado. Dá quanto? 48 por 3. Dezesseis. Pronto, obrigado. Então, esse lado aqui é igual a 16. Se a questão está pedindo a medida da altura, então eu vou calcular essa linhazinha bem aqui. E eu já sei que aqui é metade, forma um ângulo de 90 graus. E na equaçãozinha que a gente viu há poucos instantes, 6 centímetros, nós estamos falando da questão 22, esqueci de fazer essas pequenas anotações.
A equação que a gente viu há poucos instantes, a altura era igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2. Olha como assim fica bem mais simples. No lugar de L, é exatamente o valor que a gente encontrou. 16. Multiplica pela raiz de 3 e depois divide pelo 2. Observa que o 16 é um número par, dá para dividir por 2. Então fica H igual a 8 vezes raiz de 3 centímetros. Pessoal, vou só pedir desculpas a vocês. Isso aqui que vocês estão vendo bem aqui, ó, esse risquinho é centímetro, tá? Eu vou apagar e vou escrever direito. Vou fazer de uma forma profissional. CM, tá bom? Foi mal aí por essa letra absurda que eu fiz. Vamos aqui fazer a 23. 23, o lado do triângulo equilátero tem a mesma medida da diagonal de um quadrado de 25 centímetros de lado. Calcule a medida da altura desse triângulo. Uau! O lado, vamos pegar aqui bem aqui o triângulozinho. O lado de um triângulo equilátero, lado, tem a mesma medida da diagonal de um quadrado com 25 centímetros de lado. Então, um quadrado aqui para a gente ver. Quadrado. Quadrado. Tá. Ok. Então, qual é essa aqui? O quadrado tem 25 centímetros de lado. Vou colocar aqui 25 centímetros. Calcule a medida da altura desse triângulo. Vamos descobrir isso aqui. Como é que a gente vai fazer essa questão? A questão tem um nível um pouco mais elevado, tá? Mas a gente vai desenrolar já já. Ó, o lado, vamos só conferir os dados. O lado do triângulo equilátero tem a mesma medida. Esse L é a mesma medida que a diagonal de um quadrado que tem 25 centímetros de lado. Uau! Esse aqui mesmo. Vamos lá, colocar bem aqui o 25 também. Se a gente aplicar aqui no quadrado, nós vamos ter L ao quadrado igual. Cadê? Nós vimos no instante essa formulazinha, vamos fazer do jeito que a gente viu. L, a hipotenusa, é igual ao lado ao quadrado, desculpa, lado vezes raiz de 2. Então fica 25 vezes raiz de 2, tá? Nós vimos isso aqui no instante naquela equaçãozinha que dizia desse jeito, ó. Hipotenusa igual a L vezes raiz de 2, quando a gente estiver falando de quadrados, tá? Vimos nesse instante. Quando a gente fala de triângulo, nós vimos que a altura é igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2. Deixa eu só destacar mais esse L aqui. L vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, essa altura que a gente quer descobrir depende do L do lado, que é essa mesma medida aqui da diagonal. E nós já sabemos que é igual a 25 vezes raiz de 2. O que eu faço aqui? Eu pego esse 25 e coloco no lugar desse L. Desse L, desculpa. Então, aqui, ó, vai ficar 25 vezes raiz de 2. Agora eu pego daqui, ó, vezes raiz de 3 dividido por 2. Eu vou multiplicar agora só o que está dentro da raiz quadrada, tá? 25 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 6. E eu posso dividir aqui, ó, por 2. 25 não dá para dividir por 2.
A raiz quadrada de 6 é um número decimal. Então, nossa resposta fica bem aqui. Centímetros, tá? Então, eis aí a nossa resposta final dessa questão. Tranquilo? Resposta da 23. Pronto. Enquanto vocês vão anotando, Sara, eu estou desenvolvendo um negócio para resolver essa questão aí, tá bom? Aos poucos vocês vão percebendo, vocês observam aí, eu já estou fazendo os testes, tá? A nossa aula começou mais tarde hoje, não foi assim, eu passei algo para vocês, para a gente não estar todo o tempo no ao vivo, tá? E o que eu vou passar para vocês agora, que a nossa aula vai até 5h40, vocês podem parar agora para descansar a vista, descansar o celular, e vocês podem continuar em outro momento, tá bom? De noite. Oi. Uma coisa dessa não, 5h40. O que? Aí só até 5h30, por favor. Não, macho. Então, ó, vamos falar de novo. Deixa eu fazer. Peraí. Aqui concluíram? Estão concluindo? As questões 22. Pronto. O que eu vou fazer? Para o pessoal que vai estar assistindo no YouTube, a gente vai parar a gravação agora dessa aula, tá? Deixa eu parar aqui. Pessoal do YouTube, até a próxima aula.